Bom dia, tudo bem com você? Hoje nessa pequena meditação eu quero trazer um testemunho. Eu quero ler um texto aqui que está em Romanos 8:28, é bem conhecido nosso, diz assim: E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então todas as coisas cooperam para o bem juntamente, ou seja, é aquela história, né? Se você pegar um ovo e colocar ele na boca, não vai ser nada agradável. Mas se você pegar ele, misturar com farinha, misturar com leite, misturar com açúcar, levar ao forno, você vai ter um bolo gostoso. Então é mais ou menos a ideia que o Senhor está passando para nós. Eu, assim que casei, eu tinha uma proposta de sempre comprar uma casa, né? E um ano depois de casado, um ano e meio, quase 2 anos, eu acabei comprando uma casinha. Ficava bem no fundo, parecia um vagãozinho. E foi arrumando ela e eu fiz uma rampa, porque como era no fundo e é inclinado, né? E eu fiz uma rampa enorme. E aí eu consegui comprar um carro, glória a Deus, aleluia, comprei um carro. Era um Monza a álcool. E quando chegava no inverno era necessário da partida esperar que ele aquecesse um pouco para sair. Ele teve carro a álcool no passado, lembre-se disso. Ocorre que uma das vezes que eu estava fazendo esse processo, antes de sair para o trabalho, eu esqueci de puxar o freio de mão. O carro foi esquentando e quando ele esquentou, ele desceu a rampa, foi passando na beirada do cimento, né? No muro assim, foi detonando tudo. Bateu no portão, arrebentou o portão, atravessou a rua e, enfim, graças a Deus, né? Não tinha ninguém passando no momento. Então foi um prejuízo razoável. E o interessante é que nessa época eu estava juntando, né, um dinheirinho, porque a minha ideia era construir uma casa ali naquele lugar, né? Derrubar essa casinha de madeira, que era muito antiga, feia, nunca havia sido pintado. Então, e aí a gente, né, juntando as economias ali, e acontece isso. E a gente ficou um tanto abalado, porque a gente servindo ao Senhor, e aí começa, né, parece que vem todo o empreendimento maligno, né? Todo aquele sistema maligno para dizer, tá vendo o Deus que você serve? Você continua sendo fiel. É a tática que ele usou lá para com Jó, né? E usa pessoas até para fazer isso aí. Mas é importante que a palavra do Senhor diz que nós devemos crer que o Senhor está no controle, né, de tudo que nos ocorre, de tudo que acontece conosco. Como nós falamos na meditação passada, somos família de Deus, concidadãos dos céus, fazemos parte de um reino celestial, né? E estamos aqui, mas quem está no governo da nossa vida é o Senhor, e glória a Deus por isso. Bom, como eu disse, é um testemunho, né? Deus acabou abençoando e nós superamos isso aí e tal. Mas você já viu aquele ditado que diz assim, que não cai o raio 2 vezes no mesmo lugar? Pois é, não sei se é verdadeiro ou não. Fato é que em 2011, no final do ano, nós recebemos alguns irmãos de São Paulo que vieram passear, né? E estávamos em casa. Nessa época eu já tinha, né, construído outra casa e tinha comprado um outro carro, agora não era mais um Monza, era um Vectra. E ocorre que a rampa continuou, né, foi modificada e tal, mas a rampa existe até hoje lá na casa, haja vista a inclinação do terreno. E o pessoal resolveu querer sair, eu entrei no carro para levá-los, né, que queriam ir ao shopping. E liguei o carro e fiquei aguardando. Depois resolveram não ir e me avisaram, olha, nós não vamos lá, resolvemos não ir. Eu desliguei o carro e esqueci de puxar o freio de mão. O carro desceu, bateu no portão, arrebentou o portão, atravessou a rua, bateu na árvore da vizinha. O impacto foi tão violento que ele voltou e bateu na árvore em frente à minha casa. Era um carro 2005
E aí eu fui para o concerto, ficou 40 dias no concerto, para você ter uma ideia do montante do prejuízo. E eu fiquei com o carro 2005, 2011. Na hora, né, minha esposa já começou a chorar, falou, não, de novo não, aconteceu a mesma coisa, e ela começou até a passar, né, vem aquela adrenalina, aquela dificuldade toda, e eu falei, olha, amor, vamos crer que Deus está no controle, Ele sabe de todas as coisas. E lógico, como o prejuízo foi muito grande, o carro, né, na época era um carro razoável, então, é lógico, tudo fica mais caro. Mas eu quero resumir essa palavra dizendo que o Senhor estava ali conosco, tomamos cuidado, né, de não sair, né, do prumo, como nós falamos numa mensagem anterior aí, permanecer no prumo, sabendo, lógico, a gente sabia que ia ficar todo esse tempo sem carro, e a gente hoje utiliza muito o carro, enfim. E Deus foi dando graça, né? Esses irmãozinhos que estavam em casa acabaram dando uma oferta que ajudou, mas de repente como eu estava escrevendo as mensagens, já mencionei isso, acho que me lembro que eu mencionei alguma coisa nesse sentido aí, e de repente apareceu uma oferta que cobriu quase que 100% do conserto do carro. Não sei até hoje quem é o abençoado ou a abençoada que fez isso, mas fez. E eu louvo a Deus, porque é uma maneira de Deus dizer que Ele está conosco e que essa palavra de Romanos 8:28 é verdadeira, tudo coopera. Você não tem ideia o quanto que fortaleceu nossa fé, não a oferta, mas o todo, o juntamente. Que sabe que você olhar para a expectativa da situação, né? Criar aquela expectativa e saber que, falou, meu Deus do céu, mas de novo aconteceu a mesma coisa e agora, né? Mas o Senhor levantando pessoas, né? Levantando alguém para, de certa forma, suprir uma necessidade. Esse é um organismo vivo chamado igreja. Então eu glorifico a Deus, sabe, por situações que têm acontecido na nossa vida e que nós sempre vemos Deus no final levantando com a providência. Portanto, se você está passando uma situação difícil, talvez, né, até semelhante a essa que eu passei, que olha, ter 2 carros na mesma rampa, né, desgovernado por causa de esquecimento, é complicado. Mas Deus deu graça, sabe? E Deus tem dado graça. Então, fique firme. Cuidado com as tuas palavras. Glorifique a Deus não pela situação em si, mas pelo que Deus pode fazer através dessa situação. A palavra do Senhor diz que tudo coopera e nós temos que crer nisso. Por isso que nós temos uma nova natureza, uma natureza que possibilita que nós possamos crer no impossível de Deus e Ele operar o impossível de Deus. Quando caiu o primeiro carro, a gente estava na iminência de construir. Foi todo o dinheiro que eu tinha, que nós tínhamos, né? Que tinha para construir, foi no carro. E o Senhor levantou um irmãozinho e diz assim, Deus está providenciando cada centavo que você vai precisar para construir a casa. E de fato ocorreu, irmãos. De fato ocorreu. Eu e minha esposa construímos uma casa com recurso próprio. Não precisamos pegar nada emprestado de ninguém. Para honra e glória do Senhor. E agora, quando aconteceu isso aí depois, né, reformamos o carro, porque teve que fazer praticamente uma reforma total. E na sequência, sabe o que eu fiz? Tirei um carro zero. Depois esse carro não me atendia, que era uma caminhonetinha da Chevrolet, uma Montana.
e pegamos uma outra, não zero, mas um carro muito superior a isso. Mas isso são coisas materiais, tá? Eu não quero que você se apegue nisso. Eu quero que você se apegue naquele Deus que pode fazer o impossível. O Deus que opera maravilhas. O Deus que sabe das nossas necessidades. O Deus que permite certas coisas para provar a nossa fé. Porque Ele tem o melhor para nós. Então esse é um pequeno testemunho que eu estou dando para fortalecer a tua fé. E testemunho é assim, né? Quando a gente está testemunhando é sinal que já passamos pela prova. Não se esqueça disso. O dia que você tiver um testemunho é porque você passou pela prova aprovado. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Aprovado. É isso que Deus está procurando em vidas, nos verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Esses são os aprovados. Tenha um dia maravilhoso, abençoado e creia, o Senhor está tão juntinho de você, que se você virar, você se depara com Ele. Tá bom? Fica na paz.